Bom dia, pessoal do segundo ano que fará a sub de redação. Seguinte, vou explicar para vocês mais bem certinho como é que vai acontecer essa prova, o tema e o gênero, tá? Como vocês já sabem, é uma carta de solicitação e essa carta de solicitação vai tematizar sobre a desigualdade educacional em tempos de pandemia, tá? Então, deixa eu colocar aqui para vocês no slide, na gravação, o material. Vocês têm aí um texto de apoio que vai falar exatamente, né, sobre essa questão da desigualdade entre alunos da rede pública e alunos da rede privada, tá? Então, como é que tem acontecido, né? Como é que tem sido essas diferentes realidades, tá? E aí o comando de produção de vocês tá aí, tá? Considere que você é estudante de um colégio público. Então, tem o papel social já aí, você é estudante de colégio público, tá? Então, você vai ter que sair desse seu lugar de um aluno do SEC para se colocar num lugar de um colega, né, que você conhece, talvez, que estude num colégio público. O papel social tá dado aí, tá? E que desde o início da pandemia de Covid-19 tem enfrentado muitos problemas para acompanhar as aulas, mas percebe que muitos amigos seus que estudam no colégio da rede privada não relatam as mesmas dificuldades. Então, pensar aí, né, isso que vocês já estão cansados de saber, que vocês já estão cansados de ouvir durante todo esse ano, a questão como é que tem sido a realidade desses alunos que não têm o mesmo acesso, o mesmo privilégio que vocês têm, tá? Então, se colocar nesse lugar e pensar que dificuldades esses alunos têm enfrentado, né? Então, por exemplo, o fato de nem sempre ter acesso à internet, né? Ou quando tem, talvez não seja um acesso de qualidade, que muitos desses alunos não têm um computador em casa, né? Ou que muitas vezes não tem nem mesmo um celular que possa assistir a aula, né? Então, quando a gente pensa principalmente no ensino fundamental 2, né, que muitos alunos não têm celular, como os alunos da rede privada já têm, e que às vezes os pais têm um celular que não é tão bom assim, né, de qualidade, que às vezes esse pai precisa sair para trabalhar e levar esse celular junto, porque é o único celular que tem na casa, e aí esse aluno fica sem acesso às aulas, que não tem, de repente, condição de imprimir os materiais que são enviados, né, para eles fazerem as tarefas, e aí tem que fazer tudo à mão, escrever tudo à mão, que muitas vezes o material didático não chega a eles, né, por uma questão de logística mesmo do próprio governo. Então, pensar em todas essas questões aí, tá? Todas essas dificuldades que um aluno da rede pública tem enfrentado aí nos últimos meses, tá? Diante desse contexto, redige uma carta ao deputado estadual, senhor Carlos Souza. Então, esse é o seu vocativo, deputado estadual Carlos Souza. E aí pensar que o que é que um deputado estadual pode fazer por você, tá? Pode fazer pela educação nesse momento de pandemia, ok? Você não pode trazer ideias muito mirabolantes. E aí, qual que é o objetivo principal? Solicitar medidas que tornem a educação pública do seu estado equitativa. Então, pensar o que é esse termo equitativa, né? Que torne esse ensino, né, no seu estado equivalente, que o público e o privado sejam equivalentes, que vocês tenham as mesmas condições de estudar. E aí, quais políticas públicas, né, podem tornar isso possível? Então, quais medidas, né, quais medidas podem tornar essa educação pública, né, equivalente à educação privada? Então,
você não pode simplesmente solicitar medidas. Você tem que explicar que medidas são essas. Então, quais medidas podem ser tomadas? Então, uma maior distribuição de verbas para aquisição de aparelhos tecnológicos, que o governo poderia doar, né, aparelhos celulares, chips, né, de operadoras que tenham o 4G. A exemplo da UEM, por exemplo, né, a UEM forneceu aos estudantes de classe de baixa renda aparelhos celulares com chip 4G, né? Então, um pacote, né? Cada aluno recebeu um chip que tem lá um pacote de internet disponível para que eles possam acessar as aulas, os conteúdos, tá? Então, durante todo esse período de pandemia, esses alunos estão recebendo esse auxílio. Então, é uma medida possível. Outra medida possível, né? Que uma vez por semana, uma vez por mês, que seja, que as escolas disponibilizem materiais impressos. Então, que as aulas sejam planejadas de forma mensal e que ou quinzenal, e que todo o material que o aluno for usar fique disponível na escola para ele retirar lá isso já impresso, que é o que acontece aqui em Maringá, por exemplo, nas escolas municipais. Uma vez por mês, o pai, o responsável, vai lá na escola, busca todo esse material impresso, cartolina, EVA, tudo aquilo que eles vão utilizar durante as aulas, leva para casa e aí vai usando à medida em que as aulas vão acontecendo. Então, essa também pode ser uma outra medida, né, possível. Que os professores também recebam algum tipo de auxílio, algum tipo de ajuda financeira, para que possam também gravar essas aulas com qualidade. Então, significa que, por exemplo, será que todo professor tem internet de qualidade? Se ele não tem, de onde é que ele vai tirar dinheiro para instalar essa internet de qualidade, né? O salário do professor não aumentou. Eu tenho quadro aqui na minha casa que eu comprei depois que começou a pandemia, né? Então, eu tenho gravado aulas com esse quadro. Mas será que todo professor tem essa possibilidade? Então, o governo poderia também, né, uma outra medida, doar esses equipamentos, né? Pelo menos o básico, para que esse professor mantenha a qualidade das suas aulas, tá? Então, apresenta as medidas, tá? Então, além de apresentar medidas, você precisa, objetivo secundário, explicar para o deputado quais são as dificuldades enfrentadas por você. Então, quais dificuldades você tem enfrentado? Não tenho celular, não tenho computador, não tenho acesso à internet, moro num lugar muito distante, não tenho impressora, né? Então, todas essas dificuldades que você enfrenta, né, para conseguir acessar essas aulas e que muitas vezes talvez não consegue ter acesso aos materiais, não consegue ter acesso ao material didático. Então, relatar, explicar essas dificuldades aí, tá bom? E aí, outro objetivo secundário, justificar a sua solicitação. Então, por que é que essas medidas vão fazer diferença na vida dos estudantes de colégio público? Então, tem que deixar isso muito claro na sua redação, tá? Então, lembra aí, você tem que solicitar medidas, explicar quais são as suas dificuldades e justificar a sua solicitação, justificar por que é que essas medidas que você está solicitando são importantes, tá bom? E aí lembrar da organização desse texto, cabeçalho, né? Então, local e data, na linha de baixo vocativo, na linha 3 é que começa o seu texto, você começa contextualizando o que é que te motiva a escrever essa carta. Então, diz lá que você é aluno de escola pública e que nos últimos meses, em decorrência da pandemia e das aulas online, você tem enfrentado muitas dificuldades, que você percebe que os seus amigos da sua escola também relatam essas dificuldades, mas que amigos do colégio
particular não enfrentam os mesmos problemas e por conta disso você está escrevendo para solicitar tal coisa, tá? Então desenvolve bonitinho, deixa tudo marcadinho, os verbos solicitar, né? Solicitar medidas, explica quais medidas, explicar o que você está passando, justificar, então deixa todos os objetivos marcados. Ao longo do seu texto, retoma o seu vocativo, né? Então, pelo menos uma vez em cada parágrafo, retoma prezado deputado, senhor Souza, tá? Para que faça sentido. E lá no finalzinho, na conclusão, reforça a sua solicitação, que é o seu objetivo principal. Então, vai concluir o seu texto com reforço, né? Diante de tudo isso, senhor deputado, reforço a importância da minha solicitação para que essas medidas sejam colocadas em prática o mais rápido possível. Ponto, despede cordialmente, assina estudante, beleza? Então, façam essa redação com muita calma, com muita consciência. Eu, inclusive, vou falar sobre esse tema na nossa aula de segunda-feira, porque é um tema que eu julgo muito propício de cair na prova da UEM deste ano. E o gênero carta de solicitação e relato são as minhas duas apostas. Então, por isso que eu já coloquei nesse comando de produção o explicar as dificuldades, porque é mais ou menos um relato dentro de uma carta. Então, vocês conseguem atender aos dois gêneros, caso isso apareça na prova da UEM do PAS 2, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou à disposição, beleza? Boa prova para vocês. Um beijo e até mais.